Eu gostaria de dar uma explicação. Os meninos já escreveram aí na transmissão do culto, mas nós estamos apenas com esse plano aqui, né? Com esse ângulo de filmagem. Então a gente vai... Eu até falei para o Valtinho veio falar para mim, eu falei, é o que importa então, levei aqui no meio, né, Valtinho? Então, os irmãos que estão nos acompanhando aí, nos perdoe pela essa dificuldade que tivemos hoje, que estamos tendo. De vez em quando a internet nos deixa na mão, a questão da aparelhagem, né? Muito bem, queridos e queridas, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, e nós vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite, em cima desse ditado bastante popular também, não é? Que é, quem avisa, amigo é. E o texto que nós separamos para estarmos meditando nessa palavra, é o texto de Mateus 26, 41, que na minha versão está assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? É interessante, esse ditado, ele sempre, quando apareceu na minha vida, ele sempre aparece como um alerta assim, tentando evitar que a gente venha fazer algo errado, né? Dá alguns avisos e depois a pessoa continua insistindo, querendo fazer, aí o amigo sempre fala, olha, com aquela cara mesmo de você vai se dar mal. Bom, quem avisa, amigo é. E aí, se você quiser continuar, você continue. Mas pelo menos a minha experiência com esse ditado é um alerta assim, né? Um alerta. E foi exatamente o que Cristo fez ao dizer isso para os seus discípulos, aqui no capítulo 26. O contexto desse texto é quando Jesus está indo ali no Getsêmani, não é? E ele separa Pedro, Tiago e João para irem com ele ali. Jesus estava muito angustiado. Lembra aquela passagem que Jesus pede para Deus passar o cálice? E a experiência dos discípulos foi uma experiência que alguns têm, irmãos. Eles não aguentaram o climão pesado daquela noite. Lucas chega a dizer que eles dormiam de tanta tristeza. Se você for olhar esta passagem bíblica no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículo 45, lá esse texto vai falar assim, que os discípulos, eu não sei, a maioria, os discípulos tinham uma experiência diferente, né? Eu, pelo menos, quando estou passando por algum momento de angústia, o sono me foge, mas o livro de Lucas diz que esses discípulos tiveram um sono pesado, porque eles estavam muito tristes. E aqui eu vejo, quando eu olho para este Jesus chegando para eles, poxa, vocês não podem orar comigo nem uma hora, tal, porque as 3 vezes os discípulos estavam lá dormindo. Aí Jesus então dá esse alerta, olha gente, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Então, quando a gente pensa no ditado, quem avisa, amigo é, a gente vê aqui o nosso grande amigo Jesus, né? Usando esse versículo para nos dar prova da sua amizade, né? Porque negócio de amizade com Cristo, irmãos, aconteceu, hoje parece que nós combinamos, eu orei, a pastora Joana citou um texto que fala sobre a primeira ação de Deus para conosco, não é? 1 João 4,19, que nós os amamos porque Ele amou primeiro, e essa história da amizade de Jesus, é uma coisa que começou com Ele também. Jesus inaugurou algumas coisas surpreendentes assim para a revelação de Deus. Por exemplo, foi Cristo que trouxe a revelação de Deus como Pai. Você não encontra na Bíblia, antes de Jesus, as pessoas se indo até Deus com esta intimidade de podê-lo chamar de Pai. Outra coisa também é essa questão da amizade. A ideia que se tinha era senhor e escravo.
E quando você abre a tua Bíblia em João, capítulo 15, abra lá, por favor, você vai encontrar Jesus então, dizendo que as coisas não serão mais assim, que as coisas vão ser diferentes. Olha só, João capítulo 15, versículo de 11 a 16, entra em harmonia com que o amor de Cristo vindo em nossa direção primeiro e depois nós amando. Olha o que Cristo diz no versículo 11: estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, irmãos, olha só, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, diz a palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Foi Jesus que começou com isso. Há uma condicional, claro, porque a nossa relação com Deus sempre tem a condicional é, se fizervos o que vos mando. Olha só que coisa linda, o versículo 15 é maravilhoso. Já não vos chamo mais de escravos, já não é mais como vocês sempre se relacionaram com Deus, de um senhor e um escravo. Já não vos chamo mais de escravo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos. É maravilhoso demais isso, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. E mais uma vez, aquela ideia de uma ação de Deus para conosco. Olha o versículo 16: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa essa inauguração de um novo tempo, desse amigo, uma relação com o Cristo, que se revela aqui como sendo o nosso amigo. Vamos entrar então no aviso desse nosso amigão aqui, Jesus, pensando, olhando para Mateus 26, 41, e vendo aqui algumas palavras-chave desse grande aviso, lembrando, Ele está nos avisando, e quem avisa, amigo é, e Jesus já deu prova da sua amizade para conosco. A Bíblia então começa lá com Jesus dizendo, vigiai e orai. O que Jesus está dizendo aqui, gente, fique esperto, você meu querido, minha querida, fique esperto. A gente tem que, os discípulos estavam ali, precisando mesmo de passar por aquela experiência, e eles não estavam suportando. Eu acho que você já teve uma experiência assim, de quando o clima está pesado, a gente não sabe explicar, né? Ambientes pesados, aquele jardim do Getsemane, aquela noite foi uma noite a noite que Jesus chorou, e chegou até a suar sangue, a noite que Jesus demonstrou de o quanto Ele era humano, a ponto de pedir para Deus, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a vossa vontade. A Bíblia diz, queridos, para a gente ficar vigiando, e essa vigília, irmãos, tem a ver com olhar para dentro de nós e ver as nossas limitações, e eu queria lembrar sobre essas nossas limitações, do apóstolo Pedro. E aqui eu queria dar um aviso para vocês, na nossa relação com Deus, fique esperto, vigie, para você não fazer as coisas na base da empolgação, na base do momento. Olha o que aconteceu com Pedro, e eu quero trazer de novo esse drama de Pedro, quando Pedro bateu o pé, deixou bem claro para Jesus, Senhor, jamais vou te negar. Abra a tua Bíblia, por favor, queridos. Vamos ver esse aviso de Cristo, nesse mesmo capítulo de número 26. Olhe agora para os versículos anteriores aí, versículo de número 31, de Mateus, tá? De Mateus. Versículo 31. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei diante de vós para a Galiléia.
Mas Pedro, olha Pedro, irmãos, mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu não me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, olha um amigão aqui avisando, né? Em verdade vos digo que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Queridos, vigia, sabe por quê? Para você não prometer nada que você tem até a boa intenção de cumprir. Mas uma coisa eu vou dar um toque para vocês hoje. A partir de hoje, prometa não prometer. Porque pensa em um desafio muito grande que você provoca contra a sua natureza humana e contra o inimigo também. A gente vai dar um jeitinho de pisar na bola, sem querer, diante das nossas promessas. Pedro, irmãos, vigia nesse ponto, tá? De você não se comprometer tanto, a ponto de depois passar pela angústia que Pedro passou, de não conseguir cumprir o que ele disse que não faria. Eu não vou te negar, Jesus. Quem avisa, amigo para de prometer as coisas. Deixa eu te dar um toque, fazer algo que aprendi com o próprio Senhor. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda para a pessoa a quem você gostaria muito de atender, para você alcançar esse objetivo. Peça ajuda para Deus. Eu imagino que se Pedro dissesse assim para Jesus, neste momento: Senhor, me ajude quando chegar nesse momento, eu não te negar, me ajude. Há uma possibilidade muito grande da história ter sido outra. Então peça ajuda, em vez de você prometer de ser o melhor pai daqui para frente, diga para o seu filho: filho, me ajuda a ser um pai melhor para você. Diga para a sua filha, diga para a sua esposa, diga para o seu esposo. Vamos dizer uns para os outros. Já compartilhei esse toque aqui que dei para os irmãos, sabe por quê? Nós nos frustramos muito. Você disse, você falou, mas a gente não cumpriu. Então, vigie. E neste momento é interessante que a primeira parte do conselho de Jesus, do aviso de Jesus, é vigiai e orai. Por quê? Porque quando a gente olha, irmãos, preste bem atenção, esta vigília, ela vai funcionar muito, se você alcançar o primeiro alvo, que é examinar você, olhar para dentro de você e conseguir visualizar as suas limitações. Aí você vai orar. E no próprio livro de Mateus, lá em Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus vai dar a dica para nós, para a gente pedir, para a gente buscar, para a gente bater. Olhe para Mateus 7, 7, esse texto, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versículos 7 e 8. Por quê? Porque você vai estar atento. Ó, isso aqui é importante, irmão, sua vida vai mudar, se você pegar esses toques de quem avisa, amigo Você vai ver as suas limitações, e você vai compartilhar com quem você precisa compartilhar, pedir para Deus te ajudar, porque você sabe os limites que você tem. Não confie nos seus sentimentos, que nem Pedro estava ali, Pedro era sempre assim, né? Ele dava sempre o primeiro passo, algumas vezes ele acertava, outras vezes ele errava. Na verdade ele acertou uma vez só, e foi bem rapidinho, naquela resposta que ele deu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois, Pedro, sinceramente, era bem parecido comigo assim. Então, queridos, você vai vigiar, você vai encontrar as suas limitações, e você vai orar. Por quê? Porque você não deve confiar. Ora, por exemplo, você está todo eufórico, né? Você pode, olha, não, se eu prometer eu cumpro. Mas o ideal mesmo
é você saber que nós temos momentos de euforia e depois nós somos desafiados a manter isso. E por isso que é bom sempre nós conhecer os nossos limites. Sabe por quê, irmão? Nós temos um coração enganoso. Nós somos cheios de boas intenções, mas precisamos do Espírito Santo de Deus para conseguir colocar em prática aquilo que nós mais ansiamos. Mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Eu quero falar agora, irmãos, da continuidade do quem avisa amigo é, Jesus dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É interessante que Jesus está falando, essa expressão de Jesus aqui, ó, não entreis em tentação, é a ideia de você não querer experimentar, já que você está vigiando, já que você está orando, irmãos, não vai andar na beira do abismo. A tentação é uma realidade de todos, tentações e provações na Bíblia, é muito sinônimos essas coisas. Alguns fazem o estudo de separar essas duas palavras, tentação e provação, mas é muito perigoso, a gente tem que fazer bastante jogos de raciocínio. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó, é que a tentação é uma realidade nossa, todos sofrem, não há uma pessoa que não sofre tentações, em todas as áreas, na maioria das vezes tem a ver com as nossas fraquezas, que nos leva a ser exagerados na tentativa de fortalecer as nossas fraquezas. Então, eu me lembro de Cristo, quando você vai ler a tentação de Cristo, a gente vê ali o caminho da tentação, né? Jesus jejua 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele teve fome, Mateus capítulo 4, eu estou só relembrando. O que Satanás faz? A primeira tentação de Satanás é ir na fraqueza de Jesus. Se és mesmo os filhos de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Então a ideia aqui é você sofre provações, você sofre tentações, você é capaz de vencê-las, mas com um detalhe, irmãos. Quem está vigiando e quem está orando vai saber que a gente não consegue vencer tentação nem provação sozinhos. Não adianta. O apóstolo Paulo vai nos aconselhar. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro assim, para a gente ficar atento com relação a isso. Abra a tua Bíblia, por favor. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. E leia comigo, acompanhe comigo o versículo de número 12 e o versículo de 12 a 14. Olha o que a Bíblia diz aí, em 1 Coríntios 10. A Bíblia diz assim, ó: aquele pois que pensa estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. É interessante, né? Essa expressão desses 3 versículos aqui, ou 4 versículos aqui. 3 versículos, melhor dizendo. Amados, primeiro, não confie, a Bíblia diz, ó, aquele que está em pé, cuide, vigie, para que você não caia. Mas tem uma coisa, fala, você vai sofrer muita tentação, mas saiba, Deus vai sempre te dar uma saída. Tem sempre um momento olha, não vou daqui para frente. Tem sempre um momento da saída de Deus. Tem sempre um momento do toque do Espírito, tem sempre um momento de você parar e não dar mais seguimento a essa armadilha que você está caindo, tanto dos seus sentimentos, como talvez seja uma armadilha do próprio inimigo. E eu entendi, irmãos, que o aviso sobre, meus amados, quem avisa amigo né, fugir da idolatria, tem a ver com isso. A gente pensa que idolatria, irmãos, olha aqui para mim que isso é importante, é apenas reverência ou dependência de alguma imagem ou coisa, não, sabe a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que você põe na sua vida,
no lugar de Deus ou da vontade de Deus. É tudo aquilo que determina as suas ações e te afasta da vontade de Deus. Uma das coisas é a autoconfiança sem o Espírito. Por isso que Paulo está falando aqui para a gente. Olha, fique esperto, quem está em pé, cuidado para que não caia. Mas se por acaso, porque a tentação vem, mas junto com a tentação vem sempre o escapar de Deus, a saída de Deus. Deus vai sempre nos dar um meio de saída para que nós possamos vencer. Aí Paulo fala, portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Ou seja, dessa autodependência ou de confianças em coisas, ou sistema, ou filosofia, que te afasta exatamente do querer de Deus na sua vida. A idolatria é muito mais ampla do que se ajoelhar aos pés da imagem de qualquer ser humano ou de qualquer animal ou objeto. A idolatria tem a ver com aquilo que pode ocupar o seu coração e te afastar da vontade de Deus, te afastar do princípio de Deus na sua vida. Muito bem, irmãos, agora vamos fazer uma lembrança de qual é a consequência de quando a gente vence a aprovação. Olha para Tiago, abre a tua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 12, até o versículo 15, olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz assim, Tiago 1, 12 a 15, sobre essa questão de não entrarmos em tentação. Lembra que eu disse que a tentação vem, que a aprovação vem, ela é inevitável para todo mundo? A questão é, quando a gente vigia, conhece as nossas limitações, sabe que não posso enfrentar sozinho, tem o recurso divino e tem as bênçãos. Olha só, irmãos, versículo de número 12, bem-aventurado de Tiago capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, olha aqui, irmãos, que maravilha, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Agora, olha como Deus responsabiliza você, olha como a palavra não deixa você arranjar um diabinho para você culpar, um demôniozinho para você culpar, uma outra pessoa para você culpar, uma Eva para você culpar. Olha como a Bíblia é direta aqui, irmãos. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pelas armadilhas de Satanás. É isso que está aí, irmãos? Não. É isso que está aí, irmãos? Não. Quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscências, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ambições. Irmãos, olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus, não responsabilize nenhum outro ser, nenhuma outra situação, pela dificuldade que você possa estar vencendo, por ter sido dominado pela tentação ou provação. O único responsável por essa situação aí é você mesmo, você que quis. Você poderia não estar do jeito que você está, você poderia estar em uma outra situação, você poderia ter vencido isso, porque quando somos atraídos e engodados, isso acontece com o resultado da nossa própria concupiscência. E qual é a consequência disso? É bom desses versículos, irmãos, que aparece a bênção, mas também quem avisa amigo é. Olha só, então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Maravilha demais, irmãos. Bem-aventurado se você vence, mas olha só o que te espera. Quem avisa, amigo é. Olhemos para a continuidade desse aviso do nosso grande amigo Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê, irmãos? Olha o que Jesus diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero chamar a atenção de vocês desse contraste aqui, espírito pronto e carne fraca. Existe um texto, irmãos, que Paulo meio que explica direito como é que isso funciona. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7,
Irmãos, o livro de Romanos, o capítulo 7 de Romanos, quase que uma explicação desse jogo, dessa batalha que nós temos em nós, essa luta entre o espírito e a carne, de um espírito pronto e uma carne fraca. Olha para Romanos capítulo 7, acompanhe comigo, por favor. Olha esse drama de Paulo, irmãos, é o meu drama, é o seu drama, é o nosso drama. Como a Bíblia é humana, extremamente humana, mas como a Bíblia também sempre nos dá a dica e a direção. Olha que coisa maravilhosa, versículo 14 do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso eu faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou eu mais que faço, isso é, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, olha a fraqueza da carne, irmãos. Paulo, ele se rasga assim diante da gente, né? Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Por quê? Com efeito, o querer bem está em mim, mas o efetuar não está. Lembra de Pedro? Senhor, eu não quero te negar, mas ele não conseguiu. Aí Paulo continua dizendo, pois não faço o que quero, pois o mal que não quero eu pratico. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu, a minha carne, o meu eu espiritual que faz, mas o pecado que habita em mim. Aonde esse pecado vai habitar, irmãos? Aonde a concupiscência vai habitar? Na nossa natureza humana. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Estamos perdidos, irmão, estamos lascados, mas calma aí, o versículo não acaba aqui. O final desse raciocínio de Paulo é glorioso demais, é abençoador demais, é a saída de todas as saídas, e é nisso que eu quero chamar a sua atenção, porque segundo o homem interior, versículo 22, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Aí Paulo desespera, tem jeito, estamos lascados, estamos fritos, e Paulo chega nesse ponto mesmo. O versículo de número 24 o versículo de número 25 é muito forte, 24, que ele diz assim, 24, miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, vigiai e orai, não busque em você a solução desse problema, não busque nas religiões e não busque em ninguém semelhante a você, ou qualquer criatura criada por Deus, porque agora vem o grande brado, o grande grito, ou a grande direção, aonde é que está a solução, para vencermos todas as nossas concupiscências, para vencer as nossas fraquezas, para vencer essa crise existencial que temos dentro de nós. Estamos cheios de boas intenções, queremos acertar, queremos ser melhores, mas misteriosamente nós não conseguimos. O bem que queremos fica na teoria, mas depois nós vamos lá e pisamos na bola e erramos. Somos miseráveis, não há solução em nós, não há solução em autoajuda, não há solução em outra fonte, a não ser o que Paulo vai dizer agora. Irmãos, olhe para o versículo de número 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que em Cristo, só nele, não mais em outro lugar eu encontro a solução, porque em Cristo, eu vou ter o entendimento, de modo que eu mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, nas minhas intenções, eu quero tanto,
Mas com a minha carne, irmãos, fica só nessa coisa de precisar de castigo, de precisar de leis, de precisar de ordenanças, porque ela só obedece se tiver escrito lá, proibido pisar na grama, senão eu piso. Irmãos, é impressionante. Por isso é que essa expressão de Jesus, olha, seu Espírito, irmãos, nós temos, você que já tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, foi instaurado em você essa morada do Espírito Santo, esse Deus que decidiu habitar em nós, e Ele entra em harmonia com o nosso lado espiritual, e aí é por isso que a gente tem as nossas experiências, as nossas compreensões, mas essa nossa carne, irmãos, ela é terrível, ó. Ela é terrível, por isso que o Espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa carne é fraca. Queridos, olha então, vamos chegar aqui e pensar mais uma vez no ditado, quem avisa amigo é. Então vamos passar para o lado do meu grande amigo, vamos passar para o lado do nosso grande amigo, eu passo para o lado do meu grande amigão, Jesus, para te dar alguns toques aqui. Sou teu amigo, hoje eu sou amigo de vocês, então quem avisa amigo é, tá bom? Pastor agora é um amigão seu, hein? Irmãos, há um versículo, um versículo naquela passagem de João 15, que eu queria chamar a sua atenção. João 15:16, diz assim, ó, vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Olha aqui, se você é um selecionado por Jesus, e eu quero dar uma prova que você é um selecionado por Jesus, por você estar aqui, por você estar interessado em ouvir a palavra de Deus, por você estar em casa, por você estar sintonizado neste culto, por você estar assistindo essa palavra, isso para mim é a prova que eu preciso para dizer que você é um selecionado por Jesus. Só que Cristo quer que você entre nesta relação de amizade. Vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Você precisa querer isso. Puxa, eu tenho uma amizade legal por Jesus, e essa amizade tem que produzir um resultado top, que é os frutos que comprovam que Jesus é o meu melhor amigo, e frutos que permaneçam. Qual é o resultado disso, irmãos? A fim de que tudo quando pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. As garantias são enormes quando nós entramos nessa relação de amizade com Cristo. Ao perceber que eu fui selecionado por Ele, eu não quero ir para outro lugar, a não ser esse amigo de Cristo. Aí Cristo vem me dar esse toque. Uma das coisas que eu preciso pedir para o Senhor, ao Pai, em nome de Jesus, é que Ele me ajude a vigiar, é que Ele me ajude a orar. Fique atento aos sinais, vigiar a si mesmo, cuidar de si mesmo. Cristo está dando esse toque para que a gente vigie, e quem avisa, amigo é. Por que, queridos, olha aqui para mim, por que nós precisamos, ao ser selecionado com Cristo, tomar a posse dessa amizade e começar uma relação com Ele? A Bíblia deixa bem claro isso aqui, ó. Você pode viver muito bem sem Cristo. Eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja, amo repetir isso 1000 vezes se for necessário. Você pode viver muito bem, você pode se dar bem sem Cristo, você pode arrebentar aqui, você pode ser a pessoa de maior sucesso, você pode dar muito bem sem Cristo, mas não morra sem Ele. Morrer sem Cristo, você está lascado, você está lá, você está frito, você vai para o inferno, porque olha o aviso da Bíblia, irmãos, Mateus 16, 26, é muito forte esse aviso.
Você pode, olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 26. Por isso quem avisa, amigo é, tá bom? Você pode se dar bem, você pode ser um homem ou uma mulher de sucesso, alcançar todos os seus objetivos, ou a maioria deles, e nem ligar para Jesus, mas não morra sem Ele, não morra sem Cristo. Olha o que ele diz em Mateus 16, 26, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e pode, o homem pode ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, na minha tradução está a sua vida, é uma pergunta que Jesus faz, o que dará o homem em troca da sua vida? Em troca da sua vida, irmãos, entregue a sua vida para o controle daquele que te chama de amigo, Jesus Cristo. Quem avisa, amigo é. Tem uma coisa legal de Jesus, os profetas falaram que ele viria e ele veio. Ele disse que ia fazer sinais e maravilhas e fez. Ele disse que ia morrer e ressuscitar e aconteceu. E ele disse uma coisa que eu quero avisar para vocês, e quem avisa, amigo é. Ele disse que ia voltar, e ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer ajuntar os seus amigos e levar-nos para a pátria celestial. Quem avisa, amigo é. Esteja pronto, porque pode ser ainda hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudi-lo, queridos? Fiquem em pé, irmãos, e as irmãs também. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que você saia daqui extremamente incomodado, mas feliz com a possibilidade de começar um novo tempo na sua relação com Cristo. Eu estou falando para todos, tá? Estou falando para todos. Que você inaugure hoje esse privilégio de você se relacionar com Cristo, não naquela relação de um Cristo que está sempre esperando ver você acertar ou errar, mas como um amigo que te conhece, que te avisa, que te alerta, mas que te capacita, porque em Cristo a gente vence o ser miserável, quando Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Saia daqui.